Bora lá então para o nosso último bloco, onde nós vamos falar sobre características do salário. Gente, esse nosso último bloco, então, ele é a nossa última videoaula que se refere à nossa aula do dia 24, tá? Que é a nossa aula de terça-feira. Eu vou postar outras videoaulas que vão se referir a outra aula dessa semana, tá? No caso do São Gabriel, que se referiria à nossa aula de quarta, e no caso da PUC Betim, que se referiria à nossa aula de quinta-feira, beleza? Como eu sei que vocês estão com diversas atividades, para essa semana próxima, eu não vou cobrar estudo dirigido de vocês. Então, não vai ter um estudo dirigido de remuneração, só mais para frente, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos conversar sobre a primeira característica do salário, que é o caráter alimentar do salário. Gente, como nós sabemos, o valor que o empregado recebe está intimamente ligado com o pagamento, né, das necessidades vitais dele, né? Na verdade, com a aquisição daquilo que ele precisa para suprir as suas necessidades vitais. Então, é por isso que nós falamos que o salário, via de regra, ele é fonte de subsistência daquele trabalhador. Ele é aquilo que mantém aquele trabalhador. E ele depende daquele salário, ele depende desse valor para poder prover o seu próprio sustento e muitas vezes também o sustento da sua família. Em virtude disso, em virtude desse caráter alimentar do salário, o salário ele recebe algumas proteções legais e essas proteções acabam tornando o salário impenhorável e irredutível. A impenhorabilidade do salário ela está prevista lá no artigo 833 do CPC, no inciso 4º, tá? Vocês dão uma lidinha no inciso 4º, mas eu também chamo a atenção para o parágrafo 2º, que fala que a impenhorabilidade do salário, ela não será aplicada no caso de hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, e também quando o salário, né, for superior a 50 salários mínimos mensais, tá? Então, aqui nós temos duas exceções à impenhorabilidade do salário. A primeira, no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, porque aí nós temos o quê, gente? Aí nós temos o conflito entre duas verbas salariais, tá? E a segunda hipótese é quando o empregado perceba um salário, vamos ser bem reais, relativamente muito alto, né? Que é superior a 50 salários mínimos. Então, aí é possível, sim, penhorar, claro que parte do salário do empregado para pagar qualquer tipo de débito, aqui não exclusivamente o débito alimentar, ok? Gente, fora o caráter alimentar do salário, quando nós chegamos em relação à impenhorabilidade, eu trouxe aqui também para a gente um entendimento jurisprudencial, tá? Que fala exatamente aqui na questão da obrigação de pagar alimentos. Olha aqui, a regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor, tá? Então, a jurisprudência também vai nesse sentido, ok? A outra proteção legal que o salário recebe em virtude do seu caráter alimentar, que acaba também sendo uma característica do salário, é a sua irredutibilidade, tá? O artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, ele determina que o empregador não pode, por ato unilateral, reduzir o salário do empregado, tá? Só é possível reduzir esse salário do empregado em casos excepcionais, por meio de negociação coletiva. Está lá no artigo 7º, inciso 6, que trata da irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.
Nesse momento, gente, é até importante a gente ressaltar que os salários podem sim ser reduzidos por meio de acordo ou convenção coletiva, mas a própria CLT estabelece que há a obrigatoriedade de uma cláusula de proteção contra a demissão sem justa causa durante o período de vigência desse acordo ou dessa convenção coletiva, ou seja, durante o período de vigência, na verdade, dessa diminuição salarial, tá? E a doutrina tem entendido que essa diminuição salarial tem que vir acompanhada também de uma diminuição de jornada, tá? É interessante, gente, a gente comentar também sobre o momento atual, né? Essa semana, mais especificamente na quinta-feira da semana passada, né? Na quinta-feira, no dia 19 de março, especificamente, o governo, o Bolsonaro, determinou, né, nos informou que ele vai enviar uma medida provisória para o Congresso, tratando sobre, abordando algumas medidas trabalhistas a serem, né, aplicadas nesse momento de crise, tá? Dentre essas medidas trabalhistas, eu acho que o que tem causado mais controvérsia, o que tem causado mais dúvida, é justamente a questão do que nós estamos falando agora, é da possibilidade de redução salarial. Esse é um dos pontos centrais da MP. A MP eu ainda não tenho o texto dela, eles ainda não divulgaram esse texto. Se até semana que vem esse texto já for divulgado, eu gravo um videozinho para vocês falando especificamente sobre essa medida provisória. Mas pelo que foi divulgado pelo governo, o ponto central dessa medida provisória vai ser facilitar, né, essas relações trabalhistas neste momento de crise, porque a gente sabe que é um momento em que se deve agir pela razoabilidade. Ao mesmo tempo que as empresas estão correndo risco de fechar, muitas empresas vão entrar numa crise financeira muito grave, também não é justo que os trabalhadores, que os empregados sejam simplesmente colocados na rua, né? Porque a gente sabe que eles precisam, como eu acabei de falar com vocês no caráter alimentar do salário, muitas vezes precisam desse salário para manter a dignidade humana. Uma das questões dessa MP é a possibilidade de redução de salário. Gente, essa MP é muito específica pelo que estão dizendo, seria possível reduzir salários e jornadas, tá? Limitado até 50% por meio de acordo individual, tá? Essa é a grande diferença em relação à Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela só permite essa redução por meio de acordo ou convenção coletiva. Então, essa medida provisória disse que permitiria essa redução de salário e de jornada por meio de acordo individual, tá? A meu ver, essa excepcionalidade, embora venha, né, num momento de excepcionalidade, tem um caráter meio duvidoso, ou seja, a meu ver, seria um pouco inconstitucional a possibilidade de se reduzir salário e jornada por meio de acordo individual. Mas, enfim, eu não vi o texto dessa MP ainda, ela ainda não foi ao Congresso, tá? Mas essa seria a primeira ressalva aí, a possibilidade de diminuição de salário e de jornada por meio de acordo individual. Vou aproveitar que a gente está falando aqui da MP, vou comentar outras coisas relacionadas à MP com vocês. A primeira é que, provavelmente, essa MP vai trazer a possibilidade de antecipação de férias individuais. Então, não vai ser necessário que o empregado tenha completado o período aquisitivo todo para que ele seja colocado de férias, em virtude, né, desse momento de pandemia. E também não vai ser necessário observar aquele prazo mínimo de 30 dias de antecedência para o pré-aviso, tá? Outra questão é em relação às férias coletivas. O artigo 139, parágrafo 2º da CLT, ele determina que os empregados devem ser pré-avisados com uma antecedência mínima de 15 dias das férias coletivas. O governo pretende diminuir esse prazo para 48 horas. Vai facilitar também, gente, a questão do teletrabalho
tá? O teletrabalhador, pela legislação, ele tem que ser pré-avisado com uma antecedência mínima de 2 semanas dessa modificação do trabalho presencial para o trabalho remoto. Agora, o governo estuda diminuir esse prazo excepcionalmente para 48 horas. Também vai ter a possibilidade de antecipar feriados religiosos, tá? Então, a compensação de horas, o regime de compensação vai ficar mais flexibilizado e o adiamento do recolhimento do FGTS pelo prazo de 3 meses, ok? É importante, gente, só que vocês entendam uma coisa. O fato do governo ter instaurado o regime de calamidade pública, isso não pode interferir com os direitos sociais, tá? Então, o artigo 7º da Constituição Federal, ele tem que continuar sendo observado na sua integralidade. Por isso que, a meu ver, eu entendo que essa redução de salário por meio de acordo individual fere a Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, a gente já tem um caminho, reduzir salários por meio de acordo coletivo, convenção coletiva, ou seja, através dos sindicatos, beleza? É bom que a gente falou um pouquinho dessa MP. Vamos falar agora, gente, da terceira característica do meu salário, que é a intangibilidade salarial, tá? Veda-se, gente, a intangibilidade salarial, ela veda que seja feito qualquer tipo de desconto ilegal ou abusivo no salário do empregado, tá? Em regra, gente, não é possível realizar descontos no salário do empregado. Esses descontos só seriam possíveis em situações excepcionais, tais como a primeira situação que eu coloquei no slide para vocês, descontos em razão de dano causado pelo empregado. É possível, gente, descontar do salário do empregado algum dano que ele causou ao empregador? Ele tenha quebrado algum instrumento de trabalho, né? Ou então ele fechou o caixa menor. É possível essa espécie de desconto salarial? A legislação, gente, a CLT lá no 462, ela determina que se o dano for causado por dolo, é sempre possível o desconto, tá? Agora, se o dano foi cometido por culpa, seja negligência, seja imprudência, seja imperícia, só vai ser possível esse desconto se houver uma autorização prévia no contrato ou em norma coletiva, seja acordo coletivo, seja convenção coletiva de trabalho. Então, lembrem-se disso. Qualquer dano causado por dolo é plenamente possível o desconto. Porém, se o dano foi causado por culpa, seja negligência, imprudência e perícia, apenas se houver previsão contratual ou no acordo ou convenção coletiva. É muito comum, né, essas dúvidas, quando nós falamos de motorista de ônibus que bateu o ônibus, ou então motorista da empresa que acabou batendo o carro da empresa. É possível realizar esse desconto? Se for no caso de culpa, eu tenho que ter previsão contratual ou previsão em norma coletiva, tá? Uma OJ que eu gosto de comentar com você, gente, é a OJ 251. Ela trata até especificamente sobre esses descontos no caso de dano causado ao empregado, mas ela é mais específica em relação ao frentista. A OJ 251, ela fala que é lícito o desconto salarial referente à devolução de cheque sem fundo, quando o frentista não observar as recomendações previstas em instrumento coletivo. Então, se o frentista deveria ter verificado se aquele cheque tinha fundo, né? Deveria ter verificado se aquele cliente tinha cadastro e etc. E ele não fez, ele foi negligente. Nessa hipótese, havendo previsão em instrumento coletivo, é plenamente possível realizar esse desconto, tá? Além do desconto causado por dano, há outras possibilidades de desconto previstas na legislação. A primeira e a mais óbvia, eu acho que ela não gera controvérsias, é o desconto em virtude de adiantamento salarial. Então, se em determinado mês o empregado pede aquele vale, né? É muito comum a gente chamar assim, o empregado fala, estou precisando de um dinheiro adiantado esse mês. É plenamente possível que no mês seguinte esse valor seja descontado do salário do empregado, tá? Além disso, gente, descontos legais, tal como pensão, né? Pensão alimentícia, pode ser descontada em folha desde que haja autorização legal, e também descontos convencionais,
Nós sabemos que hoje em dia, para que seja descontada a contribuição sindical, é necessária a autorização por escrito do empregado. A partir do momento que o empregado dá essa autorização por escrito, é o que nós chamamos de um desconto convencional, foi previamente acordado, tá? Outros descontos que estão autorizados por lei, que também são muito comuns, estão lá na súmula dos 342. Olha o que a súmula 342 me fala, eu vou ler com vocês. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afronta o disposto no 462 da CLT, salvo se demonstrar a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico, tá? Então, é possível realizar esses descontos desde que haja autorização prévia e por escrito do empregado e que, gente, que esteja relacionado com um benefício direto ao empregado, tá? Ou aos seus dependentes. O TST tem entendido que não é possível realizar esse desconto em folha para pagamento de festas, tá? Mesmo que seja festas ali dentro da empresa, isso não é possível. O empregado pode tirar o dinheiro do próprio bolso para pagar, mas não pode ser descontado do seu salário. Porque a partir do momento que eu desconto em folha, gente, eu acabo afrontando aquela necessidade do empregado ter o quê? Do empregado ter a liberdade de como ele quer gastar o seu salário, tá? Gente, eu vou deixar para o próximo vídeo para a gente falar sobre as demais... Mentira, vou falar agora porque falta pouquinho, tá? A próxima característica do salário é igual nossa aula presencial mesmo, a gente muda de opinião ali na hora, tá? Só para vocês acordarem aí. A próxima característica do salário aqui é a vedação ao Truck System. Eu conversei sobre o Truck System com vocês lá na nossa primeira videoaula. Lembra disso? Gente, o Truck System, ele acontece quando o salário ele é pago por meio de bônus, de vales, tá? E esses bônus e vales só podem ser utilizados em estabelecimentos ali mantidos pelo próprio empregador. Ou seja, o empregado ele não tem liberdade de escolher como que ele vai gastar o seu salário, tá? Lembra que eu comentei com vocês que isso é uma das formas de se caracterizar, de se verificar ali no caso concreto, se eu estou diante de um trabalho análogo ao escravo ou não, tá? E hoje em dia a gente tem visto muito esse Truck System com os imigrantes que vêm da Venezuela, que vêm da Bolívia, né? E acabam indo trabalhar em São Paulo, nessas indústrias têxteis, no Bom Retiro. Essas pessoas vêm trabalhar e elas não recebem salário praticamente. Chega no final do mês, o empregador vira para elas e fala, olha, fulano, não tem salário, porque o seu salário está sendo utilizado para pagar o aluguel desse alojamento aqui que você mora com diversas pessoas, para te alimentar, né? Aquela marmita ruim, fria, que atenta totalmente contra a dignidade humana que é dada aos trabalhadores. Além disso, você ainda está me devendo o transporte que eu te trouxe da Venezuela para cá. E muitas vezes essas pessoas elas são até ameaçadas pelo fato delas estarem de forma ilegal, trabalhando de forma ilegal no Brasil, tá? Então, não é permitido isso e é diante dessa vedação ao Truck System que pelo menos 30% do salário tem que ser pago em pecúnia, tem que ser pago em dinheiro. Ah, prof, então os outros 70% podem ser pagos em quê? Em vacas? Em boizinhos? Não, gente, galinhas, ovos, né? Tem novela que a gente vê muito isso no interior. Não é isso. Os outros 70% do salário pode ser pago em utilidades, é o salário in natura. Nós vamos conversar sobre isso aqui na nossa matéria de remuneração, tá? Ah, Carol, quando você fala que o pagamento não pode ser feito por meio de bônus ou de vales para a compra de produtos ali em armazém mantido pelo empregador, isso significa que o empregador não pode manter uma vendinha?
principalmente quando os empregados trabalham em locais longe, de difícil acesso, que eles não têm a possibilidade, né, de frequentar outro tipo de comércio. O 462, parágrafo 3º, ele até traz essa possibilidade. Ele me fala que sempre que não for possível o acesso desses empregados a outro tipo de estabelecimento empresarial que não aquele mantido pela empresa, é até possível sim manter este armazém, tá? Mas as mercadorias têm que ser vendidas a preços razoáveis. Não pode ter intuito de lucro e tem que ser sempre em benefício do empregado. Além de que, gente, embora não esteja no 462, parágrafo 3º, mas é dentro da razoabilidade, os preços têm que estar expostos, tá? E o empregado, ele tem que ter o controle de quanto que ele está gastando. Aquela vendinha que você vê e fala, quanto que é o arroz? É super barato, pega aí, seu Zé, tem problema não. E a cerveja? Pode ir pegando, é baratinho, preocupa com isso não. Aí chega no final do mês, a pessoa vai receber salário e fala, não tem, porque você gastou R$1.000 na vendinha, isso é totalmente ilícito, tá? Porque o empregado aí, ele não tem a possibilidade de quê? De controlar os seus gastos e a liberdade em escolher como ele vai despender desses rendimentos, tá? Por último, as últimas duas características é o caráter forfetário do salário. E o caráter forfetário, gente, ele está intimamente ligado com um dos requisitos do vínculo empregatício, que é a alteridade, tá? Nós sabemos que o empregador é quem é responsável pelos riscos da atividade. Por isso, via de regra, gente, o salário do empregado ele não pode depender do resultado da atividade salarial, tá? Por isso que o empregado, mesmo que ele receba só com comissões ou percentagens, mesmo que ele seja um comissionista puro, como nós vamos ver na nossa próxima aula, que nós vamos conversar sobre parcelas salariais, ele tem direito, tá? É direito desse empregado, mesmo quando comissionista puro, receber, no mínimo, o salário mínimo ali proporcional à jornada. Então, eu não posso ter uma pessoa que é comissionista puro, não vende nada daquele determinado mês, então ele não recebe, tá? É mais ou menos o que a gente está acontecendo agora nessa situação. O empregador não pode simplesmente chegar para o empregado e falar, olha, eu vou ter que fechar as minhas lojas, o meu comércio, em virtude dos decretos que nós estamos tendo, e tendo em vista que eu vou fechar a loja, você não vai vender nada, você não vai ganhar nada. Isso não é possível, isso não pode ser feito diante de uma relação empregatícia, tá? Muitas pessoas têm me perguntado o seguinte, Carol, eu sou MEI, sou microempreendedor individual. Aí o empregado, aquela pessoa que contrata o meu serviço simplesmente cancelou o serviço, não tem serviço, então não vou receber nenhum tipo de valor. Gente, no caso de MEI, não entra aqui, é muito específico. Essa pessoa ela é vista como um empresário. Então, se a pessoa é vista como um empresário, microempreendedor individual, nesse caso é ela que assume os riscos da atividade também, né? Junto com aquele que a contratou para a prestação de serviços. O que acontece muito no caso concreto é uma pejotização ilícita, né? Nós sabemos que nós temos pessoas que preenchem os cinco requisitos do vínculo empregatício, mas que são obrigadas a se pejotizar pelo empregador para poder arrumar aquele emprego, para poder estar empregada. Nessa situação, a saída, infelizmente, é a pessoa procurar o judiciário, né? Só que nesse momento aí de crise, acaba ficando mais difícil ainda. Então, para a gente ver como que a pejotização tem sim o seu lado negativo. Um desses lados é esse momento de crise que a gente vem vivendo. A pessoa ela não tem qualquer tipo de proteção trabalhista, tá? E por último, a última característica do salário que nós vamos conversar agora é a peridiosidade e a pós-numeração. O que significa isso, gente? Lembra que eu comentei com vocês na nossa primeira aula que nessa relação contratual nós temos, de um lado, a obrigação de prestar serviços, a obrigação de fazer por parte do empregado, e do outro lado, a obrigação de dar coisa certa, que é a obrigação de pagar salários por parte do empregador. Gente, na relação empregatícia, primeiro o empregado presta serviços, tá? E depois ele recebe o salário.
Por isso que a gente fala que o salário é pós-numerado. Primeiro trabalha, depois recebe o salário. E periódico, gente, de trato sucessivo, porque o salário tem que ser pago mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente à prestação de serviços. Sobre essa data de pagamento de salários, nós vamos conversar lá no finalzinho da nossa matéria de remuneração. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Não percam as nossas próximas aulas, que nós vamos falar sobre nós vamos falar sobre verbas salariais, tá? Estudem, qualquer dúvida, gente, eu estou à disposição. Nós temos um fórum aqui no Canvas, tá? Que é o fórum de dúvidas de conteúdo. Eu peço que vocês não me mandem dúvidas de conteúdo na caixa de mensagem do SGA, que vocês me mandem aqui no fórum de dúvidas, porque aí todo mundo tem acesso a essa dúvida sua e a sua dúvida pode ser a dúvida do colega, tá? Eu espero que vocês estejam gostando de verdade. Me mandem feedback, gente. Postem lá, né, no Instagram se vocês estão gostando, então me mandem mensagem, porque eu preciso saber mesmo se vocês estão gostando das nossas videoaulas ou se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica aí pra gente fazer diferente, tá? Estou à disposição de vocês. Se cuidem, tá bom? Até mais, queridos!